Bem? Oi, Raíssa. Tudo bem, Raíssa? Raíssa, tô muito orgulhosa de você, viu? Muito mesmo. Continue aí nessa mesma pegada de superação e avançando, tá? Você é luz nessa terra. Você tem que brilhar muito. O mundo precisa da sua fabulosidade. Oi, Michel, seja bem-vindo. Oi, gente, tudo bem? Enquanto o Instagram avisa aí mais algumas pessoas, tá? Eu vou ler aqui pra vocês o que eu tava lendo. Eu avisei aqui no Stories, né, que eu ia fazer minha leitura da Bíblia e tal, e depois eu viria aqui falar um pouquinho com vocês um insight que eu tive na sexta-feira. Na verdade, está me incomodando muito para falar logo para vocês, tá? Eu quero explicar algo que eu costumo dizer para as minhas coaches. Esse algo que eu vou explicar para vocês, eu costumo dizer para as minhas coaches que é a cereja do bolo pro sucesso. É a cereja do bolo. Então eu vou explicar para vocês. Oi, Emily, obrigada, Flor. Também amo a sua fabulosidade. Por um mundo com mais pessoas fabulosas. Vocês sabem o que é ser uma pessoa fabulosa? Tem gente nova aqui, hein? É sério, Raíssa. É sério, viu? É muita responsabilidade. Depois que você se supera, o que acontece? Seus olhos se abrem, né? Você começa a ter uma mentalidade diferenciada, uma nova forma de ver o mundo. Então você se torna luz. Porque, na verdade, todos nós nascemos fabulosos, né? Homens, mulheres, todos nós nascemos com a essência da fabulosidade. O que é a fabulosidade? É apenas fabulosa, fabuloso, fabulosa, fabulosidade é apenas um termo que eu uso para explicar e falar quando você está vivendo a sua essência divina, quando você está vivendo o seu propósito na Terra, tá? Deus te fez com um propósito, Deus te fez uma pessoa fabulosa, Ele te deu todos os recursos. O que acontece é que no decorrer da nossa vida, a gente passa por tanta coisa, né? Desde o nascimento, desde a barriga da nossa mãe, a gente passa por tanta coisa, é tanta diversidade, é tanta coisa que acaba que essa fabulosidade, essa luz, ela fica ali apagadinha, né? Adormecida. Por quê? Porque é tanta coisa ali atrapalhando a nossa forma de enxergar como deveríamos e, enfim, é necessário que venha ali um momento de superação, de entendimento, renovação da mente mesmo, como diz a Bíblia, né? Renovar a sua mente. E a partir do momento que você renova a sua mente, seus olhos se abrem, você começa a enxergar a vida com outros olhos, você começa a enxergar o lado bom de todas as coisas, começa a ter gratidão no seu coração. Você para de reclamar, você para de botar culpa nas outras pessoas, culpa na situação, culpa na família, culpa no chefe, culpa no país. Você para de culpar as pessoas. Você entende o princípio da autorresponsabilidade e você começa a despertar aí os seus dons, os seus talentos. Você começa a focar naquilo que edifica, fazer o que precisa ser feito e exercer a sua máxima fabulosidade. Então, como eu estava dizendo, né? Enquanto mais pessoas são avisadas, eu não avisei ninguém que ia fazer essa live, então vamos lá. Eu vou ler rapidinho, tá, gente? Rapidinho o que eu aprendi hoje, vou dividir com vocês, enquanto aí o Instagram avisa mais pessoas. Bem, no livro, eu tô lendo o livro de Deuteronômio, é o livro que eu tô estudando agora, tá? Da Bíblia, e eu tô no capítulo 20. O que eu aprendi aqui? No capítulo 20. No capítulo 20, especificamente, eu aprendi que nós devemos ter coragem, sabe? Nós devemos ser pessoas corajosas. Nós devemos vencer todo e qualquer medo daquelas coisas que nós acreditamos serem maiores que nós. Quando nós estivermos enfrentando alguma adversidade em prol de um objetivo, por exemplo, você já organizou sua vida, você já tem seus objetivos, já tem as suas metas, certo? E aí você entende que terão coisas a serem conquistadas. Você vai ter que enfrentar algumas situações. E aí, muitas vezes, o que acontece? Você se depara com uma situação que você acredita ser intransponível. Ai, não, isso é muito difícil para mim. Ai, não, eu não sei fazer tal coisa. Ou então assim, ai, eu não sei fazer como deve ser, eu não sou suficiente. Você começa a se sentir inferior e incapaz. Então, aqui em Deuteronômio, Deus está nos dizendo o quê?
que nós devemos ser corajosos e compreender que Ele é conosco. Ele está conosco. E nós não estamos sozinhas nessa guerra que nós estamos enfrentando. Nós não entraremos no campo de batalha sozinhas. Ele está conosco. Então não importa quais são as adversidades, não importa o tamanho da montanha, não importa o quão difícil é, não importa. Olha só, vou trazer aqui um pouco pro meu trabalho, vou dar um exemplo do meu trabalho, certo? Eu tô nesse trabalho aqui desde 2015, eu abri mão de várias coisas para desempenhar esse trabalho, então passei por várias dificuldades e vez ou outra, eu não vou negar para vocês, tá? Verdade sempre, mas vez ou outra eu me deparo com as dificuldades, com as adversidades e algumas vezes, sou ser humano, né, gente? Algumas vezes eu olho para outras pessoas que estão desempenhando um trabalho parecido com o meu e eu vejo essas pessoas... Eu vejo que elas estão muito, muito grandes, assim, e muitas vezes eu me sinto pequena do lado delas. E tem aquele momento em que eu penso assim, meu Deus, será que eu vou conseguir um dia? Poxa, será que eu vou conseguir? Graças a Deus, como eu sou uma pessoa fabulosa, né? Eu sou uma mulher que já se superou, eu não fico alimentando pensamentos negativos. Eu me alegro com o sucesso das pessoas, certo? Eu me alegro muito, eu fico feliz, eu não fico ali com inveja, eu não fico achando que elas são melhores que eu com aquele sentimento de ranço, como a maioria não. Pessoas fabulosas não sentem isso, tá? O que eu sinto é aquela coisa, ai, será que eu vou conseguir? Será? Eu acho que é muito. Então, o exemplo que eu tô querendo te dar é, se você está em um propósito, você tem um objetivo, você já compreendeu que esse propósito tem a ver com o que Deus quer de você nessa terra, não importa quão maiores são as outras pessoas, não importa quão difícil possa ser e não importa a barreira que tenha fé, seja corajosa, vai lá e enfrenta, porque Deus está contigo. Se Ele está contigo, minha flor, se Ele está contigo, nada vai poder te derrotar, tá? A única coisa que pode te derrotar quando você tem certeza que está com Deus, tá? E que o seu propósito tem a ver com o propósito dele para sua vida. A única coisa, a única pessoa que pode te derrubar é você mesma. A única coisa que pode te derrubar são os teus próprios pensamentos. Se você ficar ali alimentando pensamentos que geram sentimentos de inferioridade, de fraqueza, tá? Então seja forte e corajosa. Foi isso que eu aprendi hoje aqui em Deuteronômio. E é isso. Gostaram aí de eu ter dividido o meu aprendizado de hoje? E deixa eu te perguntar, você já leu o provérbio do dia? Hoje é dia 3, então leia o provérbio, o capítulo inteiro de Provérbios 3, tá? Aí você lê todinho, escolhe um versículo ali que tenha tocado seu coração para meditar, tá bom? Depois eu posto lá nos stories qual foi que eu escolhi hoje. Vamos lá para o que eu quero falar de verdade aqui para vocês, que o meu coração está sendo incomodado desde sexta-feira de falar para vocês. Pessoas fabulosas do meu coração, ouçam muito bem o que eu vou falar agora, tá? Se você quer de verdade ter sucesso na sua vida, se você quer de verdade ter um relacionamento amoroso, ajustado, feliz e empoderador, ter uma vida profissional realizadora, onde você se sinta vivendo o seu propósito, onde você se sinta também prosperando, tá? Se você quer ter uma vida financeira próspera, onde o dinheiro rende para você, onde você tem sabedoria, discernimento, entendimento para administrar aquilo que vem para sua mão. Se você quer ter uma família, um lar harmonioso, amigos leais, amigos fiéis, enfim, se você quer ter uma vida plena e satisfatória em todos os sentidos, deixa eu te dizer qual é a cereja do bolo. Adivinha? A maioria de vocês já sabe. Quem é minha coach sabe. Que se tem alguma coach minha aqui, escreve aqui qual é a cereja do bolo. A cereja do bolo é a sua conexão com o Criador, a sua conexão com o nosso Pai, com o nosso Senhor. Jesus morreu na cruz, Jesus foi enviado por Deus, se fez
carne aqui, sofreu todas as coisas para nos mostrar, para nos dar o exemplo de como é agradar a Deus. Ele veio, ele se sacrificou, e além do sacrifício para nos redimir, ele teve aqui ensinando. Ele ensinou como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir, como se agrada a Deus, ele ensinou. O problema é que a maioria de nós fala que ama a Deus, fala em nome de Jesus, mas não conhece profundamente quem ele é, não busca saber como ele pensava, não busca saber como ele se comportava, como ele agia. Agora mesmo, quando eu estava lendo o livro de Deuteronômio, Deuteronômio está falando sobre as guerras, né? Eu estou especificamente naquele momento em que Deus está dizendo para eles avançarem para Canaã e conquistarem a terra. E Deus está dando ordem que eles vão guerrear e matar todo mundo ali, né? Destruir todo aquele povo. E aí eu fiquei assim, geralmente quando eu me deparo com esses ensinamentos, eu fico um pouco conflitada, porque eu conheci a palavra através de Jesus, certo? Jesus é amor, Jesus, no momento que ele foi preso ali, estava sendo preso, ele não quis que os discípulos lutassem por ele não quis que ninguém levantasse espada. Pedro levantou a espada ali, Jesus foi lá e repreendeu ele. Tá? Então, assim, Jesus não é a favor da guerra. Jesus é enfaticamente a favor do amor ao próximo. Ame os seus inimigos, perdoe os seus inimigos. Então, é assim que eu entendo, é dessa forma. Eu sou discípula de Jesus, certo? Só que Jesus, ele não veio para acabar com a lei de Deus. Ele não veio para dizer assim, as coisas que Deus falou lá no Antigo Testamento estão erradas. Não, de jeito nenhum. Ele veio para fazer com que as coisas se cumpram. E se você for parar para pensar, se você for ler profundamente, estudar realmente, pesquisar, fazer como eu faço, né? Eu leio, aí eu leio em várias versões e depois eu vou pesquiso para entender melhor. Se você for fazer isso, você vai entender. O que você vai entender? Que Deus, em todo o tempo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a única coisa que Ele quer é que a gente compreenda que Ele é o único Deus, que só a Ele nós devemos adorar, que é com Ele que nós devemos contar, entende? Ele é contra todo tipo de derramamento de sangue inocente, ele é contra as injustiças. Deus é totalmente justo, e ele é justo e imparcial. Pesquisem depois essa palavra, imparcial. Então, nossa, gente, é muito maravilhoso a gente entender essas coisas, sabe? Então, Deus é justo e imparcial. Se ele pedia naquela época para as pessoas avançarem ali, né, o povo escolhido dele avançar e guerrear, é porque aqueles povos estavam muito contaminados. Eles faziam muitas coisas mais, eles sacrificavam crianças, eles tinham uma vida sexual muito, muito horrível, sabe? Era muita coisa. Então, assim, Deus não é mau, ele é justo e imparcial, certo? E Jesus, quando veio, ele nos ensinou como viver, como nos comportar de forma a agradar ao Pai. Certo? E ele se sacrificou, ele foi o sacrifício vivo, se entregou ali por nós para nos redimir e para abrir caminho para que nós pudéssemos nos religar com Deus, ter um relacionamento direto com Deus, porque Deus está nele, né? Ele está no Pai, o Pai está no Filho, e aí tem o Espírito Santo, né? É um só Deus, um Deus, enfim. Você tem que estudar para você entender isso tudo, tá? Senão eu vou acabar saindo do assunto. Mas, enfim, o que acontece? Cereja do bolo, pessoas fabulosas do meu coração. Não existe sucesso real, sabe? Felicidade plena e satisfatória se você não buscar se conectar com seu Pai. Entender que Ele é o único que nunca vai te virar as costas, Ele é o único que nunca vai te decepcionar, Ele é o único que nunca vai mentir para você, Ele é o único que nunca vai encontrar um defeito em você, entende? Outras pessoas, eu posso te decepcionar, sabe? O teu marido, a tua esposa, por mais que te ame,
pode te decepcionar. Teus filhos, por mais que te amem, podem te decepcionar. Tua mãe, teu pai, as pessoas, seres humanos nos decepcionam. Seres humanos erram, falham, e é aí que tá o problema. Sabe? Eu, nesses anos todos que eu acompanho pessoas, tá? A maioria que pensa que eu só trabalho com mulheres, mas eu não trabalho só com mulheres, tá? Eu tenho coaches homens, já ajudei vários homens também. Só que é sempre no individual, não quer grupo, né? Mas enfim, o que eu quero mostrar pra vocês é que, olha, eu uso ferramentas de coaching, eu uso todo o entendimento, todo o conhecimento que os livros mostram. Mas enquanto a pessoa não compreende que ela deve buscar a sua própria conexão com Deus, se alimentar dele, entender os preceitos, porque isso aqui é um manual de vida, gente. Manual de vida. Leiam o livro de Provérbios, leiam o livro de Marcos, leiam o livro de Eclesiastes, vocês vão ver coisas do cotidiano, sabe? A vida não é difícil. Não é difícil. E quanto mais tempo você demora para compreender isso que eu tô te falando, mais tempo você vai passar aí dando murro em ponta de faca. E eu tô falando isso embasada nas histórias que eu ouço, gente. Tanto aqui das seguidoras, dos seguidores aqui no direct, quanto das pessoas que eu já ajudei, tá? As pessoas, por exemplo, as pessoas que participam dos meus treinamentos em grupo, né, que geralmente são várias pessoas, o que eu percebo? Eu percebo que aquelas que não focam na conexão com o Criador, aquelas que não buscam abrir o coração para Ele de verdade, sabe? Porque se conectar com Deus requer renúncia, gente. E eu não tô falando aí daquelas coisas religiosas, não. Eu tô falando que requer renúncias que o próprio Espírito Santo vai colocar no seu coração. Não sou eu que vou dizer para você o que você tem que renunciar. Não são os pastores, os padres, não são. Quem vai dizer para você o que você deve renunciar é o Espírito Santo. Muitas vezes o que você precisa renunciar é a inveja. Outras vezes é aquela vontade de se relacionar com uma pessoa que já está comprometida e você quer porque você quer aquela pessoa e aquela pessoa já é comprometida e você não quer renunciar porque você ama, porque senão você vai morrer. Cara, são coisas óbvias. Às vezes o que você precisa renunciar é um emprego ilícito. Às vezes o que você precisa renunciar é a mentira, é a traição, o adultério, sabe? Muitas vezes o que você tem que renunciar, gente, não são. O que você tem que renunciar não é a roupa que você veste. Ai, eu já conversei com mulheres. Ai, não, eu não quero por causa da... Eu gosto de vestir roupa assim assado. Cara, te veste como tu gosta. Quem vai dizer pra você o que você deve ou o que não deve é o Espírito Santo. E isso não tem ser humano algum que deva se intrometer e interferir. E se você estiver buscando a Deus e vier um ser humano com você e disser assim, olha, tu não pode usar isso, olha, tu não pode ir em tal lugar, olha, tu não pode mais tomar isso, olha, tu não pode falar com fulano, deixa eu te dizer. Não leva pro lado pessoal. Não fica com raiva da pessoa. Não fica chateada, não julga, sabe? Entende que é entre você e Deus. Agradece a pessoa que está ali dizendo para você o que você tem que renunciar, porque talvez ela esteja bem intencionada, né? Dizer, olha, você não pode mais isso, você não... Chega com ela e diz, olha, muito obrigada, viu? Eu amo a sua vida, muito obrigada porque você se importa comigo. Eu vou orar sobre isso, tá bom? Eu vou orar sobre isso, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo vai me mostrar se realmente eu preciso renunciar esse relacionamento, se eu preciso renunciar esse lugar que eu frequento, se eu preciso renunciar essa roupa que eu uso. Muito obrigada, tá? Eu vou orar sobre isso. E aí você ora de verdade, tenha humildade para ouvir, né? Não fique com raiva, tenha humildade. Humildade, ouça e vá orar. Deus vai falar com você. Tá? Então precisava muito falar sobre isso, gente, porque é muita gente que sai das igrejas feridas. Ah, porque eu não vou mais porque só tem gente metida. Ah, eu não vou mais porque tem gente que repara. Ah, eu não vou mais porque é um pessoal que fica dizendo o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Ah, eu não vou mais porque... Não se afasta de Deus por isso.
para a igreja é importante. Estar ali no meio de pessoas que estão adorando o mesmo Deus, buscando as mesmas coisas, é importante. Agora, o relacionamento individual de cada um com Deus é de cada um, entende? Vá, hoje eu quero te dizer, vai na igreja, tá? Vai na igreja. Assiste um culto, uma missa, eu não sei, vai na igreja. Mas busca Deus, não vai lá e dizer assim, eu vou lá por causa do pastor fulano, por causa do padre fulano, eu vou por causa da pessoa fulano. Tem pessoas, já teve pessoas que disseram que foram para a igreja que eu frequento porque me assistem. Agora, sexta-feira mesmo, teve uma moça e ela vai hoje lá, né, assistir o culto com a família dela. E eu fico muito feliz de estar incentivando você. Venha com olhar em Deus. Não venha porque sou eu, não venha porque os nossos apóstolos eles são incríveis, né? Eu não estou aqui para falar sobre eles, mas eles são incríveis. Senão eu não estaria lá também, porque de uma certa forma eu gosto de aprender com eles. Eu vou para a igreja para aprender, certo? E me conectar com Deus, mas para aprender também. Eu me conecto com Deus em qualquer lugar, mas lá na igreja eu estou aprendendo, eu estou ali debaixo de uma unção, certo? Mas você, por exemplo, principalmente se você já foi ferida dentro de uma igreja, se você tem aquela aversão, por exemplo, às questões financeiras, né? Não gosto da igreja porque o negócio de dízimo, pedem demais. Cara, isso é pequeno. Não deixa isso te impedir de se relacionar com Deus. Não deixa isso te impedir de ir lá ouvir a palavra. Retém aquilo que você acredita que é de Deus e perdoa aquilo que você acredita que é do homem. Entende? E vai buscar, tenha sede, conheça o seu Deus. Outra coisa, para finalizar aqui, tá? Para fechar com chave de ouro e dizer para vocês sobre essa cereja do bolo, que é a conexão com o Criador para ser feliz e ter sucesso. Sabe as coisas, o lazer, a diversão, essas coisas aí que trazem prazer para a vida? Deixa eu te dizer, isso aí não é a coisa mais importante. Se você sai da sua casa para ir a uma festa, para ir se divertir em algum lugar, com a intenção de fechar as lacunas da sua alma, de tapar buracos emocionais, essa motivação tá errada. Tá errada, isso vai te trazer prejuízos. Quando você sai de casa, vou dar um exemplo aqui, né? Vou dar um exemplo aqui de algo que tá acontecendo com uma pessoa que eu conheço, tá? Uma pessoa que já foi minha coach, eu sei que ela tá passando por isso, e se ela estiver me assistindo, eu não vi ela aqui, tá? Mas se ela estiver me assistindo, ela vai entender. Uma pessoa que perdeu o casamento, né? Se separou, enfim, não era isso que ela queria e ela se separou, foi traída, teve toda uma situação, toda uma dificuldade, tá? E ela foi deixada. O que aconteceu? Caiu na vida, né? É normal, quem nunca, né, gente? Eu fiz isso quando eu tinha 27 anos de idade também. E confesso pra vocês, não vou mentir, me arrependo, tá? Me arrependo mesmo. Eu poderia chegar aqui e dizer assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, eu faria tudo de novo. Eu estaria sendo hipócrita e estaria mentindo. Se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo com a mente que eu tenho hoje, eu não faria. Mas acontece que eu preciso me perdoar, né? Porque eu não tinha essa mente naquela época e nem tinha a internet assim desse jeito pra alguém falar e enfim. Mas então, ela se separou, né? Foi deixada, não teve opção, ela não queria isso. E aí, para se sentir melhor, o que ela fez? Começou a sair direto e começou a negociar os seus valores. Negociar os seus valores. Fazer coisas que sabe que não condizem, sabe? E aqui a gente tá falando de coisas, eu tô falando de coisas pesadas. E aí, no outro dia, o vazio da alma. Não fica feliz. Mas aí vai de novo. E eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa e dizer para ela, minha flor, não faz isso. Não faz isso. Isso não vai, no longo prazo, isso é muito perigoso, porque você está mexendo com coisas que afetam a mente. Isso é muito perigoso. Você está indo buscar diversão com a motivação errada.
Quando você busca a diversão com a motivação errada, você faz merda. E que depois você vai se arrepender. Entende? Então, vou deixar isso aqui para vocês, tá? Busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas te serão acrescentadas. Isso aí é tão simples. Busca primeiro. Não pensa que tu vai ter que largar o que tu gosta. Não pensa que tu vai ter que deixar de vestir o que tu gosta, deixar de falar o que tu gosta. E não pensa nada disso. Isso é coisa menor. É depois. Conforme o Espírito Santo falar para você, é entre você e Ele. Não tenha medo de ter que renunciar coisas para crescer em Deus. Não tenha medo de ter que renunciar pessoas, lugares. Não tenha medo, porque essa renúncia, ninguém vai ter o direito de apontar o dedo e dizer para você renunciar. É você que vai fazer, você vai poder escolher, e se na hora você não quiser escolher, amém, Deus vai continuar te amando do mesmo jeito e não vai desistir de você. Ele não vai desistir. Ele não desiste. E quanto mais a gente demora para compreender que ele tem que ser o princípio, o centro, o início, o fim, o grande porquê da nossa vida, quanto mais a gente demora para entender isso, mais a gente dá murro em ponta de faca. É deserto. É dificuldade, é adversidade, é confusão, é pessoas que se levantam contra você. Cara, e a gente sabe, porque lá no fundo a gente sempre sabe. Quando as adversidades estão surgindo porque a gente está pisando na bola, porque a gente está fazendo o caminho contrário do propósito que Deus tem para nossa vida. E quando as adversidades são preparação para um algo maior, para uma bênção. A gente sempre sabe. Né? Não precisa ninguém chegar e dizer assim, olha, tá acontecendo isso contigo porque tu tá fazendo isso e isso, porque tu tá negando a Deus, porque tu não tá fazendo isso, porque tu não tá priorizando a Deus. Não precisa, a gente sabe. E também não precisa ninguém chegar a dizer assim pra gente, olha, fica firme aí, que Deus vai te dar uma bênção depois. Você merece o melhor. Aguenta firme diante dessa adversidade, que depois vai vir as bênçãos. Deus está te preparando para um algo maior. É legal ouvir isso, né? É legal, se você puder falar isso para alguém, fale, tá? Mas no fundo, o que eu tô querendo dizer é que não precisa ninguém dizer, a gente sabe. Aqui no nosso coração a gente sabe. Né? Quando as adversidades que surgem são porque a gente está sendo desobediente ou quando são porque Deus está nos preparando para um algo maior, tá bom? Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu já vou encerrar a live, tá? Eu vou olhar aqui os comentários todinhos, se tiver alguma pergunta eu vou responder no direct, tá? Muito obrigada por terem ficado aqui. Se você gostou do que eu falei, se você acredita que isso fez sentido para você, compartilha essa live. É só você clicar aqui nesse aviãozinho, sabe esse que é tipo um triângulozinho apontado? Clica no aviãozinho, ele vai te levar ali pro direct. Aí você marca na bolinha ali as pessoas para quem você quer enviar e envia. Tá bom? Outra coisa, eu vou fazer um workshop gratuito, gente, de graça. Vocês não vão ter que me pagar nada. 3 dias, por 3 dias, tá? Óbvio que depois eu vou vender um produto, um trabalho, isso faz parte. Mas durante os 3 dias gratuito, eu vou ensinar para vocês por que as coisas ainda não estão dando certo e como fazer para superar o desânimo, o cansaço, a preguiça e tudo aquilo que te atrapalha, tá? Para você começar a ter sucesso. Quanto mais pessoas de sucesso, quanto mais pessoas fabulosas nesse mundo, mais luz, gente. Mais luz. Nós não podemos querer que o governo mude, né? Muita gente aí tacando pau no presidente, tacando pau nos políticos. Gente, nós temos que torcer, nós temos que orar, gente, para que dê certo. Ele é o presidente, ele tá aí. Então essa história de ele não combina mais, cara. A gente tem que jogar no mesmo time. O nosso time é o Brasil. O Brasil é o nosso time. Nós temos que lutar pelo nosso país, pela nossa sociedade, pelo nosso povo, não por partidos, direita, esquerda, leste, oeste, nada disso. Brasil, pessoas, seres humanos, melhorias.
tá? Melhorias. Vamos focar no lado bom de todas as coisas. Vamos orar. Se você acredita que o presidente é insensato, ore por ele. Senhor, não permita que o nosso presidente seja insensato. Não permita, meu Pai, que ele haja como um tolo. Toca o coração desse homem, meu Pai. Ora! Te coloca diante de Deus. Essa é a sua melhor arma. Tá? Ficar aí fazendo discurso de ódio, reclamando, criticando, falando mal, é lutar contra o seu país. Tá? Quer se posicionar? Se posiciona de forma assertiva. Fala alguma coisa, dá solução, tá? Dá solução, mostra uma solução. Eu não concordo com o que o presidente fez, eu não concordo com o que o fulano fez. Cara, eu penso que deve ser assim, que a solução é essa, vamos nos unir. Dê soluções. Eu sempre falo por aqui que crítica nunca é construtiva. Porque quem quer ajudar de verdade, foca em solução. Quem quer ajudar de verdade, fala de forma assertiva, se posiciona. Não precisa ofender, não precisa brigar. Fala e dá solução. Isso é inteligente. Dê solução e faça o seu melhor dentro das suas possibilidades. O que adianta falar mal do presidente, falar mal das coisas que estão acontecendo, mas dentro de casa não está agindo como deveria ou no trabalho não está, né? Então nós temos que olhar primeiro para dentro de nós. Vamos nos corrigir. Vamos buscar ser pessoas melhores. Vamos parar de fazer chacota. Vamos parar de mangar das pessoas que se posicionam em favor do bem comum. Vamos reverter esses valores aí, tá? O certo é ser do bem. O certo é ser do bem. Só vence na vida quem tem fé e paz no coração. Dinheiro não é tudo, não. É importante, claro que é importante. É importante, é uma ferramenta. Mas dinheiro sem paz não serve de nada. Tá bom, gente? Então eu acabei falando um monte de coisa, mas pronto, falei, tá aí, tá? E quanto mais pessoas fabulosas nesse mundo, melhor. Se inscreva pro workshop se você gosta do meu trabalho. O link tá aí na bio. Se você... Helen, nem sei o que é bio. Me chama no direct que eu te envio o link, tá? Vai ser muito bacana. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Tchau.